noite. Bom, meu nome é Aline, tenho 38 anos, sou mãe e eu entrei o ano passado, eu sou mãe solo, inclusive. O ano passado eu entrei como líder climática, também fiz a primeira jornada do clima, pelo clima eu participei, a convite da Renata, e a partir disso eu comecei a também fazer as cofacilitações das jornadas depois das próximas turmas. Eu fiz de 2 turmas, estamos fazendo agora uma de julho, e o que me trouxe a essa pauta do clima foi a política, porque eu fui candidata o ano passado a vereadora em Guarulhos, pelo Partido Novo, e embora aparentemente... Gente, tá bom para ouvir? Porque eu não tô com fone, tá bom? A partir dessa minha aventura, eu fui para pautas que para mim são importantes, então, educação, meio ambiente, e aí eu fui entrando no clima. Então, em janeiro do ano passado, eu fiz o curso Lixo Zero aqui em Guarulhos, e depois surgiu a oportunidade de fazer o do Climate. E aí, a partir da minha experiência em campanha, eu comecei a frequentar com mais atenção as comunidades daqui de Guarulhos, e hoje me incomoda demais, e aí também, a partir disso, desde março desse ano, eu comecei a fazer um trabalho social junto com um grupo de amigos, em que a gente, por enquanto, estamos só na parte de doação de cestas básicas. Só que me incomoda porque a gente não vê muita alternativa para eles darem um próximo passo, sabe? Então, falar sobre o clima para eles é ainda mais complexo, porque é difícil falar para eles conseguirem um emprego, é difícil falar para eles conseguirem fazer um curso, porque às vezes eu passo para eles uma oportunidade de algum curso em algum lugar, mas eles não têm dinheiro sequer para pegar o ônibus. Então, tem um muro que divide a realidade deles com a da maioria de nós muito grande. Eles não têm, simplesmente, eles não têm acesso a quase nada. Tem gente que tem acesso a nada mesmo, né? E depende de tudo. E aí, na verdade, eu queria conversar com vocês, bater um papo, e, ver qual é a visão que vocês têm, se vocês têm alguma experiência dentro de comunidades e como que vocês enxergam a possibilidade de romper essa bolha, de trazer mais informação. Eu vou falar que dentro do que eu faço hoje socialmente, você consegue criar uma abertura para eles te ouvirem. Então, você consegue criar uma alternativa, mas tem que ter o lado social antes de vir o educacional, sabe? É um pouco complexo o caminho que vem sendo construído. E não tem estrutura para você poder fazer alguma coisa de forma organizada. Então, tem bastante coisa assim que é complicado. Alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo tímido, gente. Está falando, tudo bom? Aline, pronto. Eu trabalho com comunidade há bastante tempo e adoro trabalhar com comunidade. A palestra do Sarau também vai falar um pouco sobre essa relação aí, porque a gente essencialmente está tentando construir uma praça com atendimento dos anseios de mais de 5.000 pessoas, que no fim é você conseguir trazer a arte, a cultura, a economia, o artesanato, tudo que as pessoas têm para uma praça e fazer com que aquilo gere resultado econômico para todo mundo, promova aquela comunidade.
ou seja, que é absolutamente complexo, né? Você trabalhar com comunidade é uma coisa super complexa, porque na realidade você está trabalhando com mundos diversos. Cada indivíduo é um mundo e cada um tem uma forma de perceber. E você tem um problema que eu vejo, que é um problema histórico das relações humanas, de uso e utilidade da comunidade. Então, a comunidade ela é um elemento de utilidade para o político, para o pastor, para essas pessoas que precisam deles ou para botar dinheiro no bolso, ou para botar ou para entrar ocupar um cargo público, porque ele precisa do voto. Então, a maioria das pessoas já estão cansadas disso. A dificuldade é a gente superar esse ponto, superar essa relação utilitária, porque eles estão aqui querendo vir usar para poder ganhar alguma coisa. Então, quando você consegue superar isso e ver que há um interesse real e concreto em entender, conversar e sentir, perceber realmente o que eles são e que você realmente quer, em essência, se colocar como um facilitador, um apoiador daquilo que eles são, aí sim você começa a conversar com eles. E assim, eu já trabalhei com várias comunidades e isso foi aqui agora eu vou falar para caramba, mas vou falar só um exemplo rápido disso, né, para você entender isso com clareza, certo? Então, eu trabalhei num projeto da Odebrecht de forma voluntária, num programa aqui no sul da Bahia. E eles tinham um trabalho com comunidade, que eu diria que é um trabalho que tinha uma lógica colonialista, porque é uma lógica de subjugação das comunidades. Então, você pegava os líderes das comunidades, dava para eles alguma função, pagava um salário e eles estavam ali exercendo uma função, mas na prática eles acabavam trabalhando por si, com interesse próprio, porque estavam ganhando um salário para estar ali. Esse é um problema muito grande. É um dilema. Mas tinha uma pessoa, uma liderança que era incomparável, que chamava-se Mara, de uma comunidade quilombola que chamava Boitaraca. E eu sempre trabalhei com essa perspectiva do ouvir, do entender, do perceber, e aí a partir do que eu não faço um projeto. O primeiro problema, a gente não faz um projeto para a comunidade. A gente precisa entender o que é que ela quer fazer para você ajudar ela a construir o projeto que ela quer. E aí sim você tem legitimidade. A gente vê hoje isso sendo feito pelo Edu Lyra, né? No Gerando Falcões. Ele está fazendo exatamente esse trabalho e ele vem mostrando nas redes sociais justamente esse movimento que você está falando, Breno, que é você estar inserido na comunidade e assim entender as necessidades da comunidade, né? Isso. E aí Mara foi isso. Então, a gente teve que trabalhar a construção. Eu levei um ano para poder Mara me receber com carinho e afetividade, entender que eu não queria fazer nada não queria impor, porque todos os projetos foram impostos, tudo foi imposto. Ela não queria que impusesse nada. Mara fez na comunidade dela um posto médico, porque eles queriam um posto médico, e queria que a enfermeira do posto médico fosse alguém da comunidade dela que se formou como médico na comunidade, como enfermeira na comunidade. Então, ela ia lá e dizia, eu quero isso. Não, vai fazer assim. Não vai fazer assim, vai fazer desse jeito. Ela mostrava como tinha que fazer. E aí a gente construiu um trabalho de uma trilha quilombola, que é um projeto de turismo e desenvolvimento histórico. E eu fui para lá para ouvir eles. Eu passei uma semana ali na comunidade, eu passei um mês fazendo um monte... Ou seja, eu ia lá para dentro, dormia na casa deles, conversava com eles, entendia eles. E aí, nisso, aí começou a brotar as coisas. E aí eu comecei a ver os caras que vinham de fora sacanear. Eu orientava eles como deviam conduzir. Eu orientava eles, dava suporte no sentido de ajudá-los a enfrentar. Ou eu já enfrentei. Eu fui para uma reunião que o cara queria pegar as assinaturas deles para poder fazer um projeto quilombola. Na época estava saindo muito recurso para a questão de quilombo, que aí tinha financiamento para fazer casa, tinha financiamento para fazer um monte de coisa, e tinha uma associação que era uma galera meia perigosa, que ficava por aí pegando as assinaturas, pegava o título de quilombola, pegava o apoio da comunidade, ia lá, pegava o recurso, fazia uma coisinha bonitinha para a comunidade, uma conversa fiada, e acabava pegando uma parte do recurso para eles, eventualmente. Ô, Breno, a Isadora perguntou aqui o que a gente está falando sobre ela. Cadê a pergunta dela? O que é comunidade? Qual é a definição de comunidade para vocês que vocês estão se referindo? Você, por exemplo, está falando de comunidades quilombolas, né? A gente está falando de pessoas com mais dificuldade de acesso socioeconômico, digamos assim, né?
E aí existem as favelas, existem as comunidades Isso. quilombolas, ribeirinha e por aí vai. Eu acho que grupos culturais, né, que têm uma afinidade cultural, né? Então, o Sim, grupo quilombola tem lá uma estrutura, o grupo indígena vai ter a sua cultura, e aí é uma comunidade que compartilha um mesmo território, que convivem com a mesma uma história e tudo sim, mais. Ou seja, é uma comunidade com essa perspectiva, digamos assim. Essa é a visão. Ou seja, só para fechar isso, então, Mara, no fim, conseguiu construir uma relação. A gente, nesse processo de aproximação e tudo mais, a gente conseguiu, de 2 anos, constituir uma relação efetiva de confiança, ao ponto dela dizer para mim que, se quisesse, ela me dava uma casa para morar lá na comunidade dela. E até hoje tem um convite, né? Eu levei faculdade de biologia, eu levei faculdade de cultura, eu levei várias atividades para lá para dentro, e que eles eram os protagonistas daquilo que estava acontecendo, que gerava uma sim. economia, gerava um resultado e gerava uma troca de informações interessantes. A gente fez um trabalho de desenvolvimento de turismo científico e de turismo e tentando construir a trilha, mas depois eu saí de lá por várias Aham. outras razões, mas a força que Mara tem como uma líder se mantém. E como é que chama? Aí se estabeleceu um conflito na comunidade, que aí é um conflito que eu estava até debatendo na última história, que foi uma invasão cultural por um das personagens que veio de fora, que foi morar nos Estados Unidos, se envolveu com a igreja Assembleia de Deus, e aí chegou na comunidade, pegou uma casa dessa comunidade, que é uma comunidade pequenininha. A comunidade é uma rua, certo? Uma rua dos, sei lá, 300, 400 metros, e as casas ficam ali. O cara pegou uma dessas casas, transformou numa pequena igreja, e aí começou a catequizar a comunidade, e eles passaram a parar de fazer as atividades culturais, mulheres pararam de fazer as atividades culturais, conflitos se estabeleceram, rituais passaram de ser feitos, e isso causou um caos dentro da comunidade. E um dos caras pegou e construiu uma casa enorme, maior do que a própria igreja que existia na comunidade, e essa casa depois virou uma pequena igreja, e ela ficou maior do que a própria história que eles tinham, e estão sobrejugando um pouco lá. Mas Mara ainda resiste por uma questão de respeito à pessoa do pai do cara que assumiu e tomou essa frente, por uma questão de relação histórica. Mas isso foi um elemento que trouxe um conflito dentro dessa comunidade e tem afetado um pouco a cultura. Eu vejo com um perigo, né, com uma espécie de doença cultural, de Sim, subjugação e submissão, que aí é um outro elemento que afeta a lida com a comunidade. Você cria um elemento que é um líder paralelo, que cria uma cultura específica, que dissemina aquilo e quer conduzir as pessoas para uma determinada direção, e aí você não consegue conversar. Se você consegue conversar, se você se alia com esse é líder. mais uma vez uma imposição a essa comunidade, né. É, As comunidades, de modo geral, elas vivem realmente de imposição. E a questão religiosa, embora seja extremamente complexa de falar, mas, e complicada, porque você acaba mexendo em fé de algumas pessoas e tal, é um ponto que também eu vejo que dificulta bastante, assim, o acesso. Fica meio que bloqueado se você quer apresentar alguma nova alternativa, que de repente possa desenvolver mais ainda, melhor as pessoas ali dentro. Então, a questão religiosa realmente atrapalha, acho que quase todas as comunidades que a gente pode falar aí a respeito. E falando especificamente de protestantes, né, dos evangélicos, que é um pessoal que cresce bastante aqui no Brasil e que se insere com muita facilidade nas comunidades, né. Acho que você está aí. eu travei, gente? Não, Não. está aí, está aí. Ah, então tá bom. Porque eu achei que eu tivesse travado, porque às vezes tá dando umas travadas no meu Zoom, não sei por que hoje. Então, é bom. Agora, se for falar assim de comunidades urbanas, né, se a gente for falar das favelas, como que vocês enxergam? Porque as comunidades urbanas que eu vejo hoje,
principalmente aqui na minha cidade, existe, por exemplo, normalmente elas acabam crescendo no entorno de algum córrego, de alguma região assim. Estou falando especificamente aqui em Guarulhos. E isso gera um problema muito grande, não só do que eles acabam gerando, porque eles não têm consciência, jogam qualquer coisa e não existe o esgoto encanado, e isso gera mais problemas ainda, porque vai sem tratamento nenhum, tudo que eles jogam. Mas também, por exemplo, teve uma vez que eu estava em uma comunidade aqui na região de Cumbica, próximo ao aeroporto, e o córrego estava com um cheiro de química absurdo. Então, é uma comunidade que ela fica no entorno de um córrego, e no entorno dessa comunidade tem diversas indústrias. É uma região bem industrial aqui da cidade. E estava um cheiro e as crianças assim circulando e o cheiro circulando junto ali. Eu não sei que tipo de afetação que poderia causar e com qual frequência que isso acontece, mas com certeza é com bastante frequência. Então, existe também um problema de quem está no entorno da comunidade e de uma favela como essa, de não ter a responsabilidade de cuidar sequer das pessoas que estão ali em volta, que muitas vezes podem, inclusive, trabalhar naquele ambiente. E ainda assim não existe uma preocupação do quanto que isso afeta todo mundo ali, né? O que vocês acham disso? E como que vocês acham que é possível reverter isso? Oi, gente. Posso falar um pouquinho, Aline? Claro. O almoço chegou aqui no meio, mas estou ouvindo tudo. Não vou falar muito, porque eu quero falar sobre isso amanhã. Eu até conversei com a Aline, acho que a nossa ideia das nossas ofertas eram bem próximas, assim. Mas, enfim, eu acho, assim, a minha perspectiva, eu acho que a gente tem que olhar, se a gente pensar, né, em falar de mudança climática, para mim, assim, quando eu especificamente olhando para as comunidades urbanas, digamos assim, então, né, para as favelas e periferias da cidade, eu acho que é muito eu acho que a gente tem que olhar também para, eu não sei, eu fico pensando muito assim, antes de ter contato com a mudança climática, que foi entrando no Climate, né, para quem não sabe, eu trabalho no Climate Brasil. Eu, primeiro, antes de ter qualquer contato com a questão climática, tinha contato com a militância de favela. Eu moro numa favela aqui no Rio de Janeiro, no Complexo da Maré, uma favela bem grande. E então, para mim, antes de ter contato, a questão climática sempre foi uma pauta extremamente elitizada, branca, quase europeia, assim. E aí eu acho que a gente tem que entender também o porquê disso, né? Por que ainda é uma pauta tão elitizada e tal, e eu acho que isso tem a ver um pouco com aquele porquê, antes de pensar em como e tudo, sabe? Por que pensar a mudança climática nas periferias? E eu acho que é entender também o que vocês trouxeram, tanto o Breno quanto você, né? De quais são as urgências, que são muitas questões. Então, por que talvez isso também torne mais difícil para a gente, quando a gente está preocupado com... por isso que eu coloquei entre a fome e a bala, né? Quando a gente está preocupado com uma sobrevivência que é diária, com sobreviver hoje, em pensar futuros e em pensar questões que, embora sejam as questões climáticas de extrema importância, também nos impactam e já estão impactando, né? E a gente precisa pensar isso, mas que tem um efeito talvez mais diluído no longo prazo. Então, quando a gente pensa no genocídio da população preta, pobre e favelada hoje, na falta de direitos mínimos de sobrevivência, é muito difícil falar de mudança climática. Sim. Em comparação ao que é urgente. Assim, eu acho que isso é um pouquinho assim, do que eu penso, e venham amanhã. Já rolou um jabá? Não, tô brincando, hoje vou continuar conversando hoje, obviamente. Mas é verdade. Mas é verdade isso que você está falando. Eu acho que o que tem que se pensar quando vai falar de realidade climática não é tanto
pontuar e apresentar, nossa, está acontecendo isso por causa daquilo. De repente, trazer soluções para a própria favela aí que tem dificuldade de trabalho e tal. Por exemplo, um grupo que é super hostilizado e que tem um papel super importante são os catadores. E precisa urgente falar de catadores, precisa urgente profissionalizar a forma que eles trabalham, valorizar a forma que eles trabalham, e muitos deles estão aí inseridos nas favelas e tal, e o papel deles em relação à questão climática é super importante, porque culturalmente eles são os maiores recicladores do nosso país. Então, se eles são os principais, por que não vamos passar a valorizar eles de forma maior? E nisso eu vejo, eu acompanho muito a Anne Catadora, que é daqui de São Paulo, né? E ela traz muito essa educação em relação aos catadores, a respeitar mais e tal. Mas eu venho pensando e buscando conversar com pessoas para buscar alternativas da gente trazer essa profissionalização maior para os catadores. E isso já é um caminho de renda extra, inclusive, para quem está lá na favela. Se eles aprenderem a não jogar no córrego a caixa de leite, não jogar no córrego, diversas coisas que eles acabam jogando, eles já vão não só estar melhorando a condição de vida ali e diminuindo a poluição, mas eles vão estar trazendo algum tipo de renda para eles. Mas com a desvalorização que tem, os valores são baixos, a forma que as pessoas tratam é como se eles fossem catadores de lixo mesmo. Fica difícil de você pegar e falar, não, isso aqui é legal de vocês fazerem, corram atrás disso, que isso vai melhorar a sua vida. Aí pode falar, Breno. Um comentário sobre a questão da favela. A gente falou a comunidade quilombola e a cidade. Eu acho que a favela, se a gente for parar para analisar, no fim, a favela surge, né, quando a cidade toca a marginal. Tem um universo que foi marginal ao sistema. Então, negro não é mais útil porque a estrutura escravagista não entende que ele é interessante, porque eu preciso gerar valor, as pessoas precisam comprar coisas, o cidadão precisa agora ser consumidor, então aquele negro escravo não vale a pena. Então vamos jogar eles fora do sistema. Libera os negros, legal, porque poesia. Na prática, eu peguei eles e joguei fora do sistema. E aí eles ficaram à margem do sistema e criaram pequenas vilas ali. E eles estavam ali sobrevivendo de uma natureza que estava também à margem da cidade. No fim, a sociedade, a economia, jogou à margem da sua cidade poética, econômica, da sua lógica estrutural capitalista e colonialista, e foi evoluindo. Quando a cidade tocou a favela e virou um problema, a favela para a cidade, aí a cidade começou a se preocupar com a favela. Porra, agora a favela está me assaltando, agora a favela está poluindo o rio, agora a favela está... Aí criou um problema da cidade com a favela. Ou seja, na realidade, o problema ele foi criado lá atrás, né, onde tem uma raiz, lá atrás. Então, a gente tem responsabilidade, a gente tem problema, a gente construiu isso. Porque a gente, num dado momento histórico, a gente criou uma cisão entre dois mundos. E agora a gente está tentando criar um diálogo entre dois mundos. Né? Um mundo marginal, há uma estrutura econômica que se tinha um brilho mágico extraordinário de que era um modelo magnífico, que aquilo poderia se sustentar eternamente como uma lógica desenvolvimentista. E isso não funciona, porque essa lógica ela gera um monte de problemas, que é essa galera que fica à margem, a meio ambiente que ficou à margem do pensar e do desenvolver, e a esse povo que ficou à margem porque não faziam parte de uma lógica que aquela economia achava que fazia parte dela. Então, você tem que lidar com isso. Como é que a gente tem que trazer essa galera para isso? Mas só que isso é um diálogo, ou seja, no fim, nem pode ser a cidade, nem pode ser a favela. Tem que ser um meio termo. E o que precisa se constituir é um diálogo de acolhimento e de verdade, de humanização das relações entre esses grupos, no sentido de se compreender a interação das relações humanas e o respeito. Por exemplo, uma coisa que eu tento fazer em Serra Grande, usando o próprio sarau,
Aqui a gente incorpora o cara que é o da limpeza do lixo, o cara que faz a reciclagem, seu Edson, que é um personagem magnífico, uma pessoa simples da comunidade e tal, e ele é o cara, agente reciclador da comunidade, um cara que era uma pessoa simples, que hoje tem o MEI, que acabou constituindo o MEI, mas se criou um programa apoiando ele, que hoje ele faz a reciclagem de Serra Grande, chama-se Riqueza do Lixo. Então, o Riqueza do Lixo é um projeto que incorporou o seu Edson, valorizou o seu Edson, trouxe para ele a importância que ele tem como um agente dentro daquela sociedade. Então, o seu Edson quer fazer isso, ele trabalha com isso porque é a única coisa que ele tinha para fazer, porque ele não sabe escrever, ele não sabe ler, ele só sabe fazer isso. Então, a gente entendeu isso, a comunidade, de um modo geral, entendeu isso, e apoiou e acolheu o seu Edson. Criou um espaço para ele, criou condições para ele trabalhar, criou, ou seja, olhando para quem ele era, tornou ele um agente social importante, e ele vem e caminha na sociedade, ele vem com o sarau vestido, com o chapéu que ele usa, é um negócio que ele sente bonitão, e entra ali como um agente só. Ele é o cara que faz a limpeza e reciclagem da cidade, então ele tem importância do valor que ele tem. Ou seja, é a gente olhar para os atores com carinho, com afetividade, com empatia, ou seja, a gente precisa estreitar as relações humanas com afetividade, né? Sim. Eu acho que esse é um elemento essencial nesse processo, nesse olhar, que a gente partiu e agora a gente precisa reconstituir, e reconstituir com afeto, com empatia e com amor, em essência. Mas a maioria dos olhares ainda são muito preconceituosos, né, Breno? Exatamente. Esse é o ponto. Acho que o ponto é esse. Rê. Então, eu queria contribuir com um pensamento que foi muito o meu, né? Assim, eu tinha muita dificuldade, sabe? Quando eu entrei também no Climate, né? Clima não fazia parte da minha expertise, né? Eu sou educadora, muito mais fortemente do que ambientalista, né? É só porque eu sou a louca da natureza, eu amo qualquer todo ser vivo, então quando eu acho que eu me senti um pouco na fala da Ananda, né, assim, dessa questão indígena, né, que o sujeito é sustentável desde que ele se reconhece, né, desde que ele nasce, né, ele já nasceu ali sustentável e tudo. E eu já fazia a tal da educação ambiental muito antes de entender o que eu estava fazendo, entender que era ambiental, enfim. Mas clima realmente não. Eu passei por resíduos, passei por recursos hídricos, mas nunca tinha me tocado da questão climática até 2007. E depois ficou um tempão, né, sem eu entender muito, né, a respeito até 2016. Em 2016, quando eu comecei a trabalhar, né, em 2015 eu comecei a trabalhar com clima, né, em 2016 eu comecei a trabalhar com climate. Me veio muito essa questão de assim, cara, a gente tem que ir para as escolas. E foi muito difícil eu entender que eu tinha que ir para as escolas públicas, né? Eu passei por um porque a minha cabeça como educadora, né, e também como com a questão climática, eu falava assim, caralho, o que eu vou fazer nas escolas públicas? Eu vou dizer para essa galera que eles estão fodidos, mais do que eles já sabem que estão, e ainda vou dizer para os caras que eles não tem muita coisa para fazer. E eu fiquei muito tempo incomodada, e eu lembro de me negar, assim, né? Tipo assim, eu tinha fortes emoções em relação a isso, assim, cara, como é que eu vou levar esse assunto, né, para as escolas, para dentro de uma comunidade, né, e sem ser alarmista, sem ser aquela pessoa que detém o conhecimento, que eu acho que é muito complicado, né, porque não adianta, eu já cansei de ver gente branca, né, ir para as escolas achando que, então, vamos falar sobre isso, e você você não ressoa, você não faz nenhuma ligação, ainda é aquela pessoa que, se não fuma, joga um copo de plástico depois no chão da escola. Então, eu tive muita dificuldade no início. Até que um dia eu fui para as escolas particulares, né? E eu vou até deixar depois essa história, que ela é muito boa para a Fuck Up Night, mas eu fui para as escolas particulares e eu vi que ali também eu não ia ter nenhuma utilidade, porque ali, na galera que minimamente né, não está entre a Isadora falou um negócio entre a fome e bala, né? Acho que uma coisa assim, não está ali naquela luta ainda, né,
gosto do termo sobrevivência, apesar de que basicamente é um pouco isso. Ele tem outras coisas para se preocupar, ou deveria ter outras coisas para se preocupar e não ter que se preocupar com o clima. Mas eu vi que aquela galera ali, se fosse o caso, ela tinha acesso, né? E nas escolas públicas é que ia demorar, ainda estava muito mal e porcamente sendo feito o trabalho de não jogue o lixo no chão e feche a torneira e apague a luz quando você sai da sala e do banheiro. E foi muito legal, assim, foi muito gratificante, né? Assim, estar totalmente errada, né? Assim, eu fui para as escolas e foi muito legal entender que as escolas estavam muito mais preparadas do que eu para falar sobre mudança climática. As crianças estavam muito mais preocupadas do que eu podia prever com as questões climáticas, e mais do que isso, elas tinham todas as experiências, e muito mais do que eu, né, com as questões, com os eventos extremos climáticos que a gente tem, e a única coisa que faltava fazer era dar voz a eles, né? Então, eu acho que isso foi muito interessante, foi assim, um tapa na minha cara, né? E olha que eu não me considerava, né, uma pessoa arrogante, mas eu fui totalmente arrogante, assim, né? Eu achava, não, como é que eu vou lá? Não, eles sabem o que está acontecendo, eles são as melhores pessoas, né? As pessoas que estão em comunidades, em áreas, né, em territórios que estão sofrendo as questões climáticas, são as melhores pessoas para a gente conversar, porque elas só talvez não vão falar os nomes técnicos corretos, mas eles sabem muito melhor do que muito técnico, muito cientista, o que está acontecendo no território que eles estão. E eles têm total... eles sabem muito bem como resolver as questões, podem não conseguir resolver, porque é completamente diferente, né? Porque não depende só deles, mas e é isso, assim, para mim foi muito... Foi uma experiência incrível, tem sido uma experiência incrível, né? Estar É que eu não vou diretamente nas comunidades, eu sempre vou nas comunidades através das escolas, porque, né, é isso. Assim, eu, no final do dia, continuo branca, mulher, moradora da Zona Sul do Rio de Janeiro, então acho que eu não tenho muito esse lugar de fala, mas quando a gente vai pelas escolas, né, facilita muito, eu me sinto mais à vontade. Mas ainda assim, é só para compartilhar essa experiência de muito aprendizado quando eu vou para as escolas. No fim das contas, tudo que nós estamos falando aqui é sobre ouvir, em primeiro lugar, e dar voz em segundo lugar, né? Eu acho que é o que todo mundo precisa começar a fazer para a gente poder furar essa bolha. Eu acho que tem muito mais a ver com você estar presente, mas de uma forma mais inserida à realidade deles, e isso vai mostrar qual é o caminho a seguir, de que forma que você pode contribuir, de que forma que você pode ajudar. Eu acho que até a Isadora... humildade, né, Aline? É. Acho que tem essa questão dessa, tipo assim, de você lidar com as incertezas, porque assim, quando você sai desse ar professoral, né, que às vezes a academia te oportuniza, né, quando você chega num lugar que é uma escola, né, ou uma universidade, você abre a boca, os alunos, né, já estão acostumados, né, a coisa. E quando você vai para uma comunidade, seja ela tradicional, seja ela periférica, eu acho que, né, você torna, eu acho que alguém já falou isso aqui também, eu acho que essa coisa da horizontalidade, né? E quando você é horizontal, isso pode ser extremamente ameaçador para muitas pessoas, né? E você não se coloca em risco, né? Você não se coloca invulnerável, mas você também não aprende e você também não ajuda. Tem que se arriscar um pouquinho, assim, tem que sair da zona de conforto. E é mais fácil a gente sair da nossa zona de conforto, né? Que a gente está numa posição privilegiada, embora tem situações que pode existir algum risco, mas eu vou falar sinceramente, assim, eu durante esse período que eu tive a minha campanha, muitas vezes eu fui sozinha, porque era uma campanha sem recurso financeiro do Estado, então eu entrava mesmo com a cara e a coragem, eu e no máximo um amigo meu, que era voluntário, e é arriscado? Mas no fim das contas você descobre que não é tão arriscado assim, que existe um respeito. Então, a gente quebrar também esses paradigmas de falar, nossa, se você entrar, o traficante vai te pegar e vai fazer... Não, eu acho que tem formas de você entrar,
tem formas de você se comunicar e tornar a coisa mais equiparada mesmo. No fim das contas, nós somos todos seres humanos que estamos buscando alguma coisa melhor aí na vida de todo mundo. Eu acho que pessoas de bem sempre vão buscar coisas melhores para todo mundo. Isso não importa qual classe social que ela está, né? Então, eu acho que é mais a gente ter essa visão de que a gente está tudo no mesmo barco, ainda que esteja em situações opostas. Se você juntar, fica mais fácil de dar continuidade nesse processo. A Isadora, talvez, que tenha essa vivência, possa falar um pouquinho mais. Eu não quero que você dê muito spoiler da sua conversa de amanhã, Isadora, mas eu acho que você pode falar um pouquinho de quando chega uma pessoa querendo fazer alguma coisa, já que você teve essa experiência anterior aí, trabalhando em prol da comunidade, antes mesmo de falar do clima, como que é isso, assim? Gente, desculpa, eu tô com a câmera fechada porque eu tô almoçando, né? E ninguém é obrigado a vir aqui eu comendo. Mas... Ai, é bem complexa essa pergunta, assim, porque eu sinto que é importante, assim, várias ações. A Maré, para quem não conhece, especificamente, é uma favela que tem muita coisa, tem muita ONG, muito projeto. Então, ela tem esse ponto que outras não têm, enfim. Então, aqui isso é muito forte e eu acho que faz uma diferença grande. Por exemplo, nesse exato momento está acontecendo um mutirão de vacinação de todos os moradores da Maré, porque vai ser uma pesquisa em parceria com a Fiocruz para entender como a vacina funciona num ambiente de total imunização. Isso só foi possível porque existem ONGs fortes aqui dentro que trouxeram a proposta de ser aqui, esse laboratório e tal. Então, eu acho que tem sua importância, né? Esse trabalho, estou falando de pessoas de fora, assim, mas eu também sinto que muitas vezes... entre, assim, eu tô falando eu e meus colegas e as pessoas que fazem projetos aqui, acaba ficando um pouco essa máxima do nós por nós, assim, às vezes, eu acho que isso acaba ficando como máxima, assim, sabe, de que quando, enfim, no ruim é nós por nós, assim, a gente tá aqui e a gente tem que se ajudar. Isso não sei, só uma coisa, assim. E eu queria falar só uma outra coisa também que eu fiquei pensando. Já estava pensando nisso também, de amanhã e tal. E eu acho que uma coisa que é importante, assim, nesse papo é o seguinte, tentar tirar um pouco essa... No sentido de que você falou, Aline, né? Tipo, tinha falado comigo, pelo menos, que você estava pensando nesse sentido de furar a bolha, né? E eu acho que essa bolha, ela... É isso, né? Furar a bolha para fora e o que a gente também dos dois lados. Furando, né? Dos dois eu lados. acho que nesse sentido tem muito a ver com quebrar essas caixinhas, que foi uma coisa assim que eu acho que eu aprendi muito entrando no Climate, que é quebrar essas caixinhas do social, ambiental, sabe? Tipo, isso é social, isso é ambiental. E quando a gente pensa em mudança climática, a gente tem que pensar... Quando a gente pensa em futuros, a gente tem que pensar que futuros que a gente quer, e a gente tem que falar sobre isso. Então, quando falar de mudança climática, também entender que futuro é esse que a gente quer, né? Ele é igual ao presente, em que existem territórios segregados, né? Pessoas na miséria e pessoas se beneficiando dessa miséria, ou a gente quer um futuro diferente? Eu acho que tem a ver com a quebra disso também, sabe? Para a gente trazer para a gente. Sim. Se apropriar dessas pautas também. Não se apropriar, né? Acho que essa palavra não é legal. Mas também trazer Fazer isso, parte, né? Fazer né? parte da pauta. Sim, apoiar, enfim, tudo isso. Compreender também como questão climática, né? No sentido de pensar um futuro, né, possível e melhor. É verdade. O pessoal está meio tímido, acho que tem muita gente almoçando, né? Mas seria legal a gente ouvir. Então, eu estou aqui, gente, no meio da estrada, mas vou tentar conectar as ideias aqui. Pensei um monte de coisa ouvindo vocês, especialmente começando pelo que a Renata falou, né, da ousadia, assim, acho importante também. Eu no momento, já experienciei outros processos também de trabalhar com organização social, mobilização,
essa ideia de uma ação mais, de construir uma ação mais proativa, né, de autogestão, e eu acho um desafio imenso, mesmo quando a gente tem alguma aderência, né, porque a gente ainda se depara com uma questão de inibição da ação, né, das pessoas que, de alguma forma, já têm acesso a essa informação, enfim, aos canais de fazer, talvez, tentar acontecer de outro jeito, diferente. E, às vezes, fica muito centralizado, né, ou até... além de centralizar, um outro lado é assim, as pessoas não aderirem, não confiarem, né? Então, essa coisa de você conseguir construir um ambiente de confiança, né? Ao mesmo tempo que as pessoas querem construir uma resposta coletiva, também esperam muito ainda que alguém traga uma resposta pronta. Então, a gente está muito nesse processo, eu acho, agora de adaptação, né? E todas essas questões de comunicação que tem nos motivado a estar mais próximos, a gente tem aprendido muito também sobre isso, assim, de que a adaptação dos relacionamentos, né? A adaptação da gente também se propor a outros relacionamentos, a construir essa confiança sem tanto medo, sem tanta, né? Pô, será que essa ação... Eu ouço muitas vezes de pessoas que podiam estar contribuindo muito nos processos, uma coisa assim, mas será que a gente vai fazer mais um processo de ação pela ação, sabe? E não trabalhar para que aquilo seja algo realmente diferente, que aconteça de outra forma, né? Abrindo para outras vozes e empoderando realmente assim, as pessoas. E, por outro lado, também, um pouco do que a Isadora falou, né? Em relação a essa questão da urgência, né, das pautas urgentes, né, nas comunidades féricas ou tradicionais também, outras tradicionais, mas eu vejo que a gente ainda precisa, não é só dar voz, mas levar essas vozes também para os espaços mesmo de decisão, que as pessoas se sintam confortáveis, né? Não sei se confortável é a melhor palavra, de fazer isso, porque esse processo de silenciamento afastou demais, né, a gente desses espaços. E, às vezes, quando a gente se propõe até a criar novos espaços, essas pessoas não estão nesses processos, né? Vocês estão falando das bolhas e tal. Então, por mais que elas possam contar muito da sua realidade, do seu cotidiano, ainda é difícil fazer entender a relação entre isso e essas pautas climáticas e essas pautas de políticas públicas, de planejamento, de saneamento, de orçamento público, né? De efetivação assim disso. E a gente precisa muito que essas vozes cheguem nesses espaços, senão a gente não consegue transformar, né? Entender que não é só a bala que está matando essas pessoas, né? É todo esse contexto de estar em zona de sacrifício, cada vez mais sofrendo injustiça, perda de serviços ecossistêmicos, de qualidade de saúde, tudo isso. E eu acho, assim, é muito bom poder falar disso aqui nesse espaço, mas é algo que é muito inquietante, ainda não... E eu acho que esse aprendizado da gente, eu acho que no Climate a gente tem muito esse ambiente, né, do incentivo da ação, assim, da gente ir fazendo, aprendendo, claro, com responsabilidade, mas não deixar de fazer, né? Não deixar de fazer, poder contar um com o outro. É isso. Isso é muito legal, Maíra. Eu ia falar justamente isso. Eu acho que um pouquinho a gente tem que ir lá e fazer, né? Porque se a gente só ficar no teórico, não... vai torto, mas vai. Tem que começar a tentar fazer. Tem uma coisa assim, sabe? Você nunca está pronto, a gente nunca está pronto, nunca vai estar pronto, né? Sabendo de tudo, então também não se travar de fazer nas coisas. Mesmo. Eu acho que uma palavra que a gente está até discutindo na última, falando sobre desenvolvimento sustentável, eu brinquei, mas é uma coisa que eu vejo que é o envolvimento. Envolvimento. Se eu quero que as pessoas envolvam com aquilo que eu quero trazer para elas, eu preciso me envolver com elas para poder entender o que elas têm ali para trazer.
E aí, eu posso falar sobre clima, mas eu preciso primeiro entender o que é que tem ali, para poder, então, falar sobre aquilo que está lá e que, de repente, tem a ver com o clima. Então, isso, eu trabalhei muito com muitas comunidades, desenvolvendo várias ações. Por exemplo, eu fiz um trabalho com uma proposta de implantação de unidade de conservação na Serra da Jiboia. Pronto. Então, a gente precisava conversar com 5 municípios. Esses 5 municípios têm diversas comunidades. A gente precisava conversar com todas as comunidades porque a gente queria fazer uma construção de unidade de conservação participativa. Então, precisava conversar desde o político, o prefeito, até a associação das comunidades ali. Então, a gente precisava, como é que a gente vai conversar com esse pessoal? Então, a gente começava a tentar entender como é que eu consigo integrar os 5 municípios. Aí, por exemplo, você quer ver uma coisa interessante que aconteceu? Uma coisa totalmente inusitada. Eu descobri, isso numa reunião maluca, que todo mundo gostava de andar de bicicleta. Todo mundo gostava de andar de bicicleta. O secretário de turismo de lá, não sei onde, gostava de andar de bicicleta, o secretário da outra cidade também gostava de bicicleta, a mulher de não sei quem. E descobri que ali na região, a bicicleta era um negócio interessante, todo mundo andava de bicicleta, e que tinha um evento de bicicleta que era um grande evento do lugar, que era um evento que rolava ali próximo. Então, o que é que eu fiz? Eu digo assim, estava no meio da reunião e não existia nenhuma programação disso. Eu virei para o pessoal e disse, vamos fazer um evento de bicicleta, o primeiro festival de cicloturismo da Serra da Jiboia. Aí o pessoal, porra, que ideia massa! E aí o secretário, todo mundo pirou ali, né? Mas isso não tinha verba, não tinha nada, não existia, era um projeto que não tinha nada. Eu simplesmente propus uma maluquice porque eu entendi aquilo naquela hora. Aí, quando eu falei aqui, todo mundo se conectou com aquilo, porque era um troço que todo mundo gostava. E aí, em cima disso, a gente desenvolveu todo um trabalho de educação para formar o pessoal sobre a questão da Serra da Jiboia. A gente foi fazer captação de recursos na região com as empresas do lugar para poder viabilizar o evento. O evento mobilizou o lugar. A gente conseguiu que o prefeito qualificasse as vias todas de uma determinada comunidade, porque a bicicleta ia passar por ali. Então, a gente, identificando que a bicicleta era um tema para aquelas pessoas, a gente trouxe uma proposta que conectava afetivamente com aquelas pessoas, e a partir dali a gente criou um estímulo e a ação, basicamente dando direção. Eu digo, vamos por aqui, vamos por ali, vamos para lá, porque já estava lá, né? Eles queriam fazer aquilo. Quer dizer, você basicamente despertou e criou as condições para que aquilo acontecesse. Quer dizer, e ali no meio a gente trouxe toda a educação ambiental que a gente queria. A gente montou uma praça de uma comunidade, todos os grupos, a gente trouxe o grupo quilombola que dança não sei o quê e foi para a praça dançar, trouxe a dona Maria lá que fazia plantio, tinha a horta dela, queria vender umas coisinhas, umas sementezinhas, não sei o quê, colocou na praça, e transformou aquilo num evento cultural na praça. Aí teve culto, o evangélico fez uma fala, o pai de santo fez a fala dele, o não sei quem fez, todo mundo falou, porque aquele evento ele era democrático e de todos. Então não tinha ninguém que era dono daquilo, todo mundo era dono daquilo. Então todo mundo tinha voz e vez naquele lugar. E o evento aconteceu, foram mais de 800 ciclistas, e a gente subiu a Serra da Jiboia, que é uma serra magnífica, uma ladeira gigante que chega num ponto que lá de cima, que é um ponto distante, você consegue ver a Baía de Todos os Santos, uma distância absurda. É o lugar onde tem as antenas de todas as transmissões da região. E a gente foi todo mundo lá para cima, fez foto, quer dizer, criou um evento super gostoso e a gente conseguiu passar a mensagem, integrar os 5 municípios em torno de um evento. E as divisões políticas que tinham entre os municípios se romperam pelo espírito que tinha aquele evento. E a gente conseguiu unir eles em torno da Serra da Jiboia, que é um lugar que pertence a todos, e em torno de uma situação que a todos interessava, que era o ciclismo. Então, você pega um fio e esse fio puxa a história e, de repente, você consegue trazer o que você quer. Eu vejo que isso é uma forma interessante de você, e que só vai acontecer se você tiver sensibilidade, empatia e escuta. Breno já me deu ideias. Apesar de ser cidade grande, já me dá ideia sobre isso. Guilherme, você quer falar? Que está com o microfone aberto? Será? Não. Acho que não.
Mas é interessante que o Breno falou aí, e eu fui tomando nota aqui, porque eu acho que toda cidade pode ter essa possibilidade de fazer um. Oi, Suzana.